Olá pessoal, hoje nós vamos falar de Gate Protect. Nesta videoaula nós iremos ensinar a configurar o EGI, que é a plataforma de gerenciamento do Gate Protect. Antes de iniciarmos as configurações do EGI, vale a pena lembrar que o Gate Protect não tem uma interface de gerenciamento web. Então toda a configuração é feita através do console de gerenciamento ou através do Shell. Então, para iniciarmos essa configuração do console de gerenciamento, que é totalmente baseado em objetos, esse é o diferencial do Gate Protect, inclusive, nós precisamos instalar o cliente na máquina. Então nós damos dois cliques, esse client nós podemos baixar no próprio site da Gate Protect, ou no link abaixo, onde está o nosso repositório de instaladores do próprio Gate Protect. Então nós damos dois cliques no executável, iniciamos a instalação. Selecionamos a linguagem em inglês, Next, aceitamos os termos de licenciamento, Next novamente, adicionamos um atalho no desktop, Next, Next e instalar. Após a instalação, nós precisamos configurar a forma que nós vamos acessar o Gate Protect. Então nós precisamos colocar um nome, Gate Protect pode ser. Isso é apenas uma nomenclatura, não influencia em nada dentro do equipamento. Porém o IP, é necessário colocar o IP que foi configurado na instalação do Gate Protect. Então no nosso caso foi 192.168.3.254. Clicamos em aplicar. Usuário e senhas admin e admin. E clicamos em login. A primeira vez que nós conectamos no Gate Protect, ele aparece esse wizard de configuração inicial. Então nós selecionamos sempre Default, que é o recomendado, clicamos em Next, ele automaticamente já pede para trocar a senha padrão, que o usuário padrão é admin e a senha padrão é admin, na primeira conexão. Então nós colocamos 123 @mudar, Next novamente, Time Zone. É importantíssimo nós configurarmos o Time Zone, justamente por causa do filtro de conteúdo baseado em horário. Então existem muitos usuários que às vezes trocam o horário do desktop para poder acessar os sites restritos. Porém, o Gate Protect ele detecta o horário da máquina e ele bate com o horário do próprio firewall. Se o horário divergir acima de 10, 20 minutos, ele já não deixa conectar. Então é importantíssimo que o Time Zone esteja configurado corretamente. Senão os usuários não vão conseguir se logar no equipamento. Então nós selecionamos aqui São Paulo. O horário da minha máquina, vamos colocar isso corretamente, 15/2/2013, às 15h24. 15h25 agora. Pronto. Next. E só clicamos em Done. Eu desabilitei esse checkbox, que esse checkbox significa que ele irá criar um objeto para cada placa de rede do meu firewall. Porém, nós vamos fazer isso manualmente. Então, nós desabilitamos esse checkbox e clicamos em Done. Automaticamente, ele vai perguntar se você deseja licenciar o seu Gate Protect. Por padrão, ele vem com 45 dias de trial. Então, nós vamos dar um License Later. E essa é a interface de gestão do Gate Protect. Ao primeiro ver, de quem está acostumado a trabalhar com outros firewalls do mercado, principalmente o IP Tables do Linux, que é totalmente baseado em linhas de comando para você fazer uma liberação de porta ou um bloqueio, ele é totalmente diferente. Então nós temos que primeiro aprender o conceito desse firewall, como é que ele funciona.
Então, como eu havia dito para vocês, ele é totalmente baseado em objetos. Ele é diferente dos outros firewalls do mercado. Então, inicialmente, nós precisamos desenhar nossa infraestrutura. No nosso caso, nós vamos simular uma infraestrutura bem básica, com uma rede local, um servidor e um link de internet. Então, o que nós precisamos primeiro? Configurar a nossa rede local. Então, nós vamos em Options, Interfaces. Nós já temos aqui, ETH3 já está com um link de rede local, com o IP 192.168.3.254, como eu havia falado para vocês. E nós vamos deixar então a interface ETH0 como link de internet. Nós colocamos um IP fixo aqui de internet. 200.220.10.10. 255.255.252.255.252. Então nós já configuramos nossas interfaces. E a partir daí nós vamos configurar então os objetos e saber para que cada objeto funciona dentro do Gate Protect. Então, o primeiro passo é o Region. Aqui em cima são todos os botões de configuração dos objetos. Nós vamos passar por todos eles. De início é o Region, que seria onde nós vamos criar as regiões de configuração. Como que funciona esse Region? É apenas uma nomenclatura, uma área onde você coloca dentro do Gate Protect, onde você vai inserir seus objetos. Então nós vamos colocar uma área chamada rede local. E embaixo você pode colocar onde o título vai aparecer, em cima, do lado direito, embaixo, do lado esquerdo ou centralizado. Vamos colocar do lado de baixo. Você pode mudar a fonte, cor da letra ou a cor da sua área. Vamos deixar verde mesmo. Então automaticamente ele cria uma área, um quadrado, onde você pode layoutar ele da maneira que você achar melhor. Então, como vocês viram, ficou rede local do lado de baixo e nós precisamos de outra região para colocar o nosso link de internet. Então, vamos lá, internet. Internet vamos colocar de azul. E o título em cima. Pronto. Agora temos o objeto internet, na verdade a região internet, onde nós iremos configurar os links. Próximo passo, vamos criar uma região chamada servidores. Os servidores nós podemos colocar em laranja. Pronto, servidores. Agora o primeiro passo foi feito, já criamos as nossas regiões. É importantíssimo, após cada configuração, nós clicarmos em Activate, para ele salvar as configurações dentro da caixa. Então, o primeiro passo foi dado, regiões. Segundo passo, falar do objeto redes, aqui é Group, ou Computer, que são dois objetos semelhantes. O Group é onde nós selecionamos um grupo de máquinas ou uma placa de rede específica. E o Computer é onde nós fazemos uma configuração de um desktop em específico, um IP em específico. No nosso caso, nós vamos selecionar uma rede inteira, então é Group. Clicamos e arrastamos e colocamos o nome de rede local. Ou rede desktops pode ser. Desktops, pronto. Então aqui dentro desse grupo nós podemos colocar um grupo de computadores, Computer Collection. Então nós configuramos todos os computadores. Nós selecionamos uma rede inteira ou uma range de IP. Caso você tenha um DHCP aí na sua infra, você pode selecionar somente a range do DHCP. No nosso caso nós vamos selecionar a rede inteira. Então, próximo passo é vincular o objeto com uma interface de rede. Todos os objetos do Gate Protect, obrigatoriamente precisam estar vinculados a alguma interface. Seja interface de rede, seja uma VLAN ou uma VPN. É a única forma de você vincular um objeto com uma interface de rede. Então, no nosso caso, é a ETH3 com o IP 192.168.3.254. Ele automaticamente já joga o endereço de rede completo, 192.168.3.0, com a máscara 255.255.255.0. Clicamos em OK. Pronto. Nós temos aqui o objeto rede desktops, onde está toda a nossa infra local.
Se você tiver várias redes, como rede desktops, rede notebooks, rede Wi-Fi, rede de servidores, você pode criar um objeto para cada tipo de rede. Esse objeto pode ser uma VLAN, como eu falei para vocês, se vocês tiverem um switch, é só vocês efetuarem um trunk na porta do switch e repassar essa porta para o Gate Protect. Então lá dentro do Options, Interfaces, vocês podem criar aqui, ó, VLAN Interfaces. É só vir em ADD e vocês selecionem, por exemplo, a porta trunk do switch do seu core, ele vai se conectar em qual interface física do seu Gate Protect? ETH0, 1, 2 ou 3? No nosso caso, nós já utilizamos a 3, ela que está conectada na nossa rede, mas pode ser ETH2, que esteja no seu trunk do switch. Aí ele vai perguntar qual a ID da VLAN, aí que você já configurou no seu switch, pode ser 10, 20, 50, tanto faz. Colocamos 20. E qual é o IP que vai ser para essa rede? Pode ser 192.168.20.0/24. Isso vai depender de acordo com o seu projeto de redes. Então, mas como vocês viram, é bem simples criar uma VLAN. Não tem muito segredo, é só você colocar ID, o endereço de rede, e em qual porta física ela estará conectada no Gate Protect. E na mesma porta física nós podemos ter várias VLANs. Nós criamos aqui ETH2.VLAN20, mas pode ser ETH2 também. Bom, como vocês viram, VLAN é muito simples de se configurar. Então o próximo passo seria configurar o quê? Um objeto, uma conexão de internet, que é importantíssimo. Então nós vamos aqui em outro objeto, internet. Então nós passamos já pelos objetos grupo. Antes de falarmos de internet, vamos falar um pouco do computer. Porque o que acontece? Você pode ter uma rede de computadores inteira, mas você quer fazer uma exceção para uma máquina específica. Então você clica aqui em objeto computer. Você pode colocar computador diretor. Ele vai estar conectado em qual rede? ETH3, com qual IP? 192.168.350. E ok, pronto. Agora nós temos um computador específico que será uma exclusão da nossa rede. Então, ficando bem claro, objetos, rede, grupo de computadores ou um computador só. Próximo objeto, internet. Clicamos e arrastamos do mesmo jeito, drag and drop. Então nós criamos aqui o link pool de internet, ou internet desktops, pode ser. Porque você pode ter quantos objetos você quiser para link de internet. Então, nós criamos internet desktops para criar o objeto. Agora nós precisamos criar uma interface, um link de internet que será vinculado a esse objeto. Então nós clicamos em ADD. É um novo wizard, onde nós configuramos o link de internet. Clicamos em Next, ele vai perguntar, é uma internet ISDN, PPPoE ou Router Connection? No nosso caso é uma Router Connection. Se fosse PPPoE, simulando, ele iria perguntar qual placa de rede física do seu Gate Protect esse link ADSL está conectado. Digamos que fosse ETH1. Next, novamente, ele vai pedir usuário e senha do seu provedor de acesso. @provedor.com e a senha. Next, novamente, ele vai perguntar, deseja que este link fique online o tempo todo? Sim. Ou você pode destinar um timeout. 300 segundos inativo ele vai desconectar. Ele vai pedir um servidor de DNS de um provedor, ou a gente obtém o servidor DNS do provedor, ou nós especificamos um servidor DNS. E aqui embaixo no External Server, são as configurações dos IPs em que o Gate Protect vai pingar para detectar se ele está ativo ou não. Então, como nós temos o Load Balance, que nós vamos focar no próximo vídeo, nos próximos vídeos nós faremos uma configuração específica de Load Balance, nós iremos ensinar a configurar essa parte do External Server. Então, voltando às configurações Router Connection, nós selecionamos a ETH0 com IP 200, 220.10.10 e o nosso Gateway 220.10.1. Ou podemos atribuir automaticamente por DHCP. Clicamos em Next novamente. Ele vai perguntar
sobre o nosso endereço de DNS, nós colocamos 8888 e 4422. Next novamente. Vamos definir um nome para essa conexão. Pode ser LP de dados. Ou link ADSL, link da provedora do seu estado. E done. Pronto, clicamos em OK, ele automaticamente já vai criar o link de internet. Ok, criamos o link de o objeto internet. Então nós já passamos pela internet, passamos pelo computador, pelos grupos de computadores. Nós vamos criar então agora um outro objeto chamado servidor. Clicamos um drag and drop, a mesma coisa. Ele funciona de uma maneira muito parecida com o ícone computador, só que no caso nós destinamos a um servidor. Então nós colocamos servidor Active Directory. Ok. Ele está conectado na interface ETH3 também com o IP 192.168.3.100. Clicamos em OK, pronto. Nós temos agora um objeto servidor com Active Directory. Então agora nós já temos diversos objetos. Creio que vocês tenham entendido como funciona a criação de objetos e o layout da sua rede. O interessante do Gate Protect e o diferencial é que normalmente nós fazemos esses layouts em um Visio, onde nós colocamos servidores, as conexões, e depois disso nós passamos isso para o Firewall. Neste caso nós já fazemos direto no Firewall o desenho. E quem for gerenciar este Firewall, for verificar as regras, ele já vê de cara como que já está configurada a sua rede, é bem mais prático. Então agora nós podemos também criar uma VPN, uma região para VPN. Caso você tenha uma matriz e diversas filiais, nós também podemos criar uma região. VPN. Vamos deixar ela de vermelho. Pronto, VPN. Dica, nós podemos colocar a VPN aqui em cima desse outro quadrado e fazermos o mesmo tamanho de quadrado. Ficar um layout bem homogêneo. Demos 2 cliques novamente e vamos colocar o título do lado direito. Pronto. Agora nós temos o objeto VPN, a região de VPN, e nós vamos criar uma VPN Group. Depois também nós teremos outro vídeo ensinando a configurar a VPN. Então nesse caso é somente o vínculo dos objetos. Depois nós ensinaremos passo a passo como configurar todos os tipos de VPN. Então, mesma coisa, drag and drop. Clicar e arrastar. E vamos destinar lá, VPN site filial 1. No nosso caso, nós selecionamos aqui o túnel VPN. Quando nós criarmos, então depois nós teremos outro vídeo ensinando a criar a VPN, clicamos em OK. No nosso caso, nós não conseguiremos criar como objeto porque nós não temos ainda a VPN. Então eu criei somente como User Collection, somente para mostrar o objeto VPN. Então criamos uma VPN também. E também nós vamos criar VPN de usuários. Pode ser uma VPN PPTP ou SSL mesmo, Client to Server, porque esse objeto que eu criei foi uma VPN server site to site, para interligar 2 sites. Agora nós podemos ter o diretor que viaja o mundo inteiro e quer acessar a sua infraestrutura para buscar informações. Então você pode criar aqui VPN Group, VPN User Group, onde nós colocamos aqui VPN usuários. Embaixo estarão os usuários configurados. Depois teremos outro vídeo ensinando a configurar uma VPN Client to Server. Então clicamos em OK, pronto, VPN usuários. Nós também podemos criar um objeto chamado usuários ou grupos de usuários. Um usuário único e grupos de usuários, a mesma coisa da VPN. Um simples usuário ou um grupo de usuários da VPN. No nosso caso, nós podemos criar um grupo de usuários. Usuários locais, e esses usuários podem ser vinculados com o Active Directory ou uma base local. E também pode ser uma base LDAP do Linux. Então, no nosso caso, nós podemos criar, por exemplo, setor comercial.
vai ser o grupo de usuários do comercial. E embaixo, nós podemos colocar os usuários do AD que são vinculados ao comercial. Clicamos em OK e temos um objeto grupos de usuários também. Então nós passamos pelos usuários, grupos de usuários, VPN user, grupo de usuários da VPN, grupo de VPN site to site e redes locais, ou uma máquina single, uma única máquina. Então, e servidores também, um servidor de AD. E também nós podemos criar um bloco de notas, um post-it, digamos assim. Então nós clicamos um note e arrastamos também. E podemos deixar uma mensagem. Vamos dizer aqui que seja VPN. E deixamos uma nota. A VPN do usuário Caio.Rebelo foi liberada até o dia 16/2/2013. Favor bloquear este usuário após esta data. Pronto, deixamos um recadinho para o administrador. E aqui nós escolhemos o tipo de ícone, é uma informação, um warning. Nós podemos escolher vários ícones. Vamos deixar uma exclamação. Ele diz que já está utilizando este nome, VPN, já está sendo utilizado para qual? Para a região VPN. Então nós nunca podemos repetir. Então nós colocamos VPN Caio. Clicamos em OK e pronto. Temos um post-it que nós podemos deixar aqui no canto. Ó, VPN do usuário Caio Rebelo foi liberado até o dia 16/2/2013, favor bloquear este usuário após esta data. Então, deixamos um recadinho. Depois disso, damos um activate. Então, com os objetos nós podemos fazer várias configurações. E agora, fizemos todas as configurações, mas falta ainda os vínculos com esses objetos, porque até agora nós não trabalhamos com Firewall, nós só criamos objetos e mostramos para cada objeto o que cada objeto serve dentro do seu Firewall. Então, o próximo passo é em Connection Tool, é onde aqui que nós trabalhamos com Firewall. É bem diferente de qualquer outro Firewall do mercado. Então, nós clicamos em cima da rede de desktops e o link de internet, porque nós precisamos liberar a internet para a rede de usuários. Então, aqui que nós trabalhamos com as portas do Firewall. Nós clicamos em ADD e nós já temos diversas portas pré-configuradas. Mas nada te impede de criar uma nova porta. Então, vamos liberar primeiro HTTP e HTTPS para o pessoal navegar. Vamos criar a DNS e um ping. E vamos criar uma porta personalizada. Pode ser a porta do RP, que se chama 10.001. Ela é TCP ou UDP, você escolhe o tipo de protocolo. Clicamos em OK. Pronto, nós temos as regras de Firewall já configuradas. Viram como é bem simples a liberação de uma porta no Firewall? E dessa maneira você tem um controle bem mais específico do que está saindo ou entrando na sua rede. Porque você não precisa liberar todas as portas de saída, somente as portas que você quer. E ainda assim você tem um controle mais específico, você pode colocar a direção da regra. No caso, eu mudei a direção para dizer tudo que vem da nuvem, entra para a rede de desktops e volta para a nuvem. Isso seria a regra de Firewall. Ou bidirecional, tudo que entra e sai de DNS. Ou bloqueado. E nesse caso, como é o padrão, é tudo que vem da rede de desktop, sai para a internet e volta. Então, clicamos em OK. Nós podemos também mudar a cor da linha. Podemos deixar vermelho, azul ou qualquer cor que você decidir. Depois nós entraremos em cada videoaula, nós falaremos de Content Filter, Application Filter e para que cada objeto desse serve. Mas para isso nós temos que ter nossa infraestrutura básica configurada. Então, feito isso, nós clicamos em OK e já temos aqui o vínculo entre esses dois objetos. E agora com o Firewall liberado.
E nós podemos fazer isso também com outros objetos. Por exemplo, digamos que esse servidor Active Directory, ele tem, deixa eu ver, um serviço de Remote Desktop. Então, Remote Desktop. Nós mudamos a regra do firewall, da nuvem para a rede local e habilitamos um NAT. Depois nós iremos ensinar a fundo como funciona um NAT. Mas basicamente você habilita aqui a regra, da porta 3389 para 3389 também. Clicamos em OK. Nós vamos liberar também para o nosso Active Directory sair para o DNS. E como uma boa prática de segurança, nós não liberamos HTTP nem HTTPS. Porque o Active Directory ele só precisa buscar o DNS na nuvem, mais nada. Então clicamos em OK, pronto. Activate. Sempre depois de qualquer configuração damos Activate para validar as configurações, senão não funciona. Pronto. Feito isso, o servidor também já está na internet, com as portas liberadas. E nós podemos, aliás, nós devemos também configurar a VPN. Por exemplo, a filial 1, ou até agora ela não tem conexão com ninguém. Então nós precisamos até isso configurar. Nós precisamos vincular o objeto da VPN da filial 1 para que ela possa acessar a rede local, a rede de desktops. Senão ele não vai ter acesso a nenhum objeto da rede de desktops. Então clicamos em ADD e nós definimos quais portas o pessoal da filial 1 vai acessar na matriz. Digamos que eles só vão acessar Kerberos para autenticar no AD. Ou ping. Ou até mesmo pode ser uma configuração do SMTP, por exemplo, se tiver um servidor de e-mail na sua matriz. E como nós vimos, quando nós falamos de VPN, ele cria exatamente uma regra de firewall bidirecional, tanto para o lado da filial quanto para o lado da matriz. Mas nada te impede de restringir mais ainda o acesso e só dizer que o pessoal da filial só vai acessar a matriz, mas a matriz não acessa a filial, porque a filial só vai buscar recursos na matriz. Então é só nós olharmos aqui embaixo o desenho da rede. Então do lado direito fica a filial 1 e o lado esquerdo a rede de desktops. Então como o pessoal da filial 1 vai buscar informações na matriz, nós invertemos a porta, que ficaria exatamente esta seta. Os dados saem da filial 1, vão até a matriz e voltam para a filial 1. Mesma coisa o ping. Então aí você tem um controle mais específico, porque dessa forma a matriz não vai acessar ping, nem SMTPS e nem Kerberos na sua filial. Somente a filial acessa a matriz. Então você tem uma restrição uma melhor restrição da sua rede, do seu firewall, garantindo muito mais segurança. A mesma coisa a VPN de usuários. Nós precisamos dizer que estes usuários precisam acessar sua rede local. Clicamos em adicionar. O que ele vai acessar a rede local? Um ping. Vai acessar um servidor Exchange. Pronto. Da minha rede local. Agora nós temos aqui a minha VPN conectada. E também nós podemos fazer regras de usuários para acessarem a internet. Os usuários autenticados do AD. A mesma coisa. O que o usuário vai acessar? DNS, HTTP e HTTPS. Depois nós vamos entrar mais a fundo na parte de autenticação de usuários e vamos ensinar a como configurar uma autenticação para usuários e como que eles vão navegar através da autenticação. Então, acompanhe os próximos vídeos. E por último, nós temos o computador do diretor, que ele vai ter uma regra específica. Normalmente o diretor quer acessar tudo, não quer nenhum bloqueio. Então nós clicamos em ADD, User Defined, e criamos uma regra chamada All Ports, que vamos dar 1 a 65.500, TCP e UDP. Pronto, agora o diretor vai acessar qualquer porta de saída. Não é uma boa prática, mas normalmente muitas empresas pedem para fazer isso porque o diretor quer sair com todas as portas. Então, pelo menos nós teremos uma restrição somente do diretor. Então,
Então não há, a segurança não é tão perdida assim. Então clicamos em OK. E agora nós já temos também a conexão do diretor. Bom, também nós temos outros menus de configuração, como por exemplo File, onde nós podemos salvar configurações, importar, criar backups, mudar a linguagem de configuração. Em Options nós temos as configurações do Firewall, nós temos configurações de proxy, traffic shaping, DHCP, LAN, contas de usuário. Security nós temos também as abas do UTM, que são Application Filter, Content Filter, Anti-Spam, Antivírus, IPS. A aba VPN, onde nós temos os nossos túneis PPTP, IPsec, VPN SSL. Alguns menus de teste, por exemplo, nós podemos efetuar ping através do nosso servidor para testar uma porta. Às vezes você está bloqueado o ping para algum servidor, mas você não sabe se é o seu firewall ou se é o servidor de destino que bloqueia o ping. Então, através da ping de servidor, você consegue executar alguns troubleshootings. Porém, todas essas configurações, nos próximos vídeos, nós vamos abordar todas elas. Então acompanhem todos os nossos vídeos que está em nosso canal, do nosso canal do YouTube. Bom pessoal, agradeço a participação de todos, espero que vocês tenham gostado do vídeo e caso vocês tenham dúvidas, entre em contato conosco pelo e-mail prevendas@destay.com.br ou pelo telefone DDD 11 2108 3344. E todo o material do Gate Protect segue abaixo o link para download. Se vocês vão conseguir ver os scripts, as ISOs de instalação e todos os vídeos explicativos e PDFs com manuais. Bom, muito obrigado, até mais e tchau, tchau.